Pessoal, vamos dar início então à nossa abertura aqui. Peço a atenção de todos. Boa noite a todos os presentes. O público aqui está pedindo um pouquinho mais de altura. Todos os anos... Pessoal, desculpem os problemas técnicos, nós estávamos programados para estar lá fora, no jardim, como esse evento tem essa ligação, mas com a chuva tivemos que vir aqui para dentro, então peço um pouquinho da paciência de todos que já estão contribuindo aí com a gente. Agora sim? Todos os anos, na última quinta-feira de janeiro, o Instituto Francês promove a Noite das Ideias. E no Brasil, o edital é organizado pela Embaixada da França. O evento é um convite a instituições culturais e educacionais dos 5 continentes a celebrar a livre circulação de ideias e de conhecimento. Neste ano, o tema da Noite das Ideias é Reconstruir Juntos. Esta é a primeira vez que a Noite das Ideias é realizada em Curitiba e o evento de hoje é uma leitura do tema, proposta pelo Museu Paranaense, em parceria com a Aliança Francesa de Curitiba. O evento inaugura o programa público do MUPA, Se Enfiasse os Pés na Terra, Relações entre Humanos e Plantas, e propõe ver essa reconstrução conjunta, não apenas entre os seres humanos, mas também com o ambiente que habitamos. Pensar a sociedade, projetos de futuro e a vivência humana nas suas sensibilidades e complexidades não é mais possível e nem deveria ter sido antes, sem considerar nossa população como mais uma das que habita a Terra. A proposta de destacar como seres vegetais e humanos se conectam, convivem e se harmonizam por meio de esferas de percepção plurais de todas as linhas de pesquisa do museu, entrelaçando o conhecimento científico, tradicional, popular e artístico, ganhou uma proporção que apenas um programa público poderia abraçar. Um programa público realiza uma série de encontros, exposições e atividades com o mesmo tema, para que os visitantes possam pensar mais profundamente sobre um assunto e se envolver com ele. O MUPA assume o compromisso de levar seu público por essa jornada de saberes que marcam o tecido dos vínculos entre humanos e plantas. Nesta tarde, como parte da programação da Noite das Ideias, o movimento dos artistas Runi Queen, conhecido pela sigla MACU, iniciou a pintura de uma tela de grande formato aqui no Jardim do MUPA. A produção artística do coletivo é acompanhada por cantos ritualísticos e representa mitos e visões do seu povo. Nesta sexta e sábado, o MACU continua essa pintura e o público pode assistir essa produção. Para dar as boas-vindas a todos, a diretora do Museu Paranaense, Gabriela Bétega. Não sei se estão me ouvindo. Acho que sim, porque eu fico mais perto do microfone. Estão ouvindo? Melhorou? Bom, boa noite a todas e todos. Agradeço a presença. Eu considero esse nosso encontro um privilégio nesse momento tão conturbado no qual todos estamos vivendo. Obrigada a Colline Lefebvre, diretora da Aliança Francesa, que aqui está também representando a Embaixada da França no Brasil. Agradeço, obrigado também a Ana Málaga, não a vejo, mas acho que... está ali. Responsável pelo setor cultural da Aliança Francesa de Curitiba. Obrigado às duas pela parceria e pelo zelo que demonstraram com o museu no nosso projeto conjunto para a Noite das Ideias. Agradeço a nossa Superintendente-Geral da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, que constantemente nos apoia, nos estimula e cria oportunidades. A Noite das Ideias, para nós, e de forma mais ampla, esse programa público, coloca o MUPA, o nosso museu centenário,
como articulador das pautas contemporâneas, reafirmando a importância da cultura imaterial e dos saberes ancestrais de pessoas enraizadas em seus territórios. Esse projeto consolida a potência do museu enquanto espaço de relações. Nossa meta não é apenas reconstruir juntos e juntos com as plantas, mas também aprender com elas a importância da resiliência em uma época de superação. Termino agradecendo a equipe do MUPA, que se dedica de forma incondicional às empreitadas grandes e pequenas que juntos inventamos e enfrentamos. Por fim, obrigada aos verdadeiros protagonistas do dia, ao coletivo Macu, Alex Cerveni, Santídio Pereira e Karen Shiratori. Obrigada e boa fruição a todos. Chamamos agora a diretora-geral da Aliança Francesa de Curitiba e também representante da Embaixada da França, Colline Lefebvre. Bonsoir, tá bom? Bonsoir à tous et à toutes. Tudo bem com som? Bienvenue à la Nuit des Idées, bem-vindos à Noite das Ideias, né? Tá bom assim? Ok. Então, esse evento existe desde 2016 já e está presente hoje, nesse mesmo dia, em mais de 100 países no mundo. E pela primeira vez temos esse evento em Curitiba. Então, é muito bom, conseguimos. Esse evento é organizado então, no mundo inteiro pelas embaixadas da França e pelo Instituto Francês. O propósito desse evento é a circulação das ideias e a troca de conhecimentos entre o público geral, então vocês, os artistas, os científicos, antropólogos, enfim, especialistas do mundo inteiro. Então, é muito importante para a Embaixada da França conseguir fazer essa troca de ideias, esse encontro de conhecimento. O tema desse ano é reconstruir juntos. Então, o que vai ser reconstruir juntos aqui para Curitiba? A gente pensou muito com a Ana Paula com quem a gente vai fazer esse evento. Então, a gente pensou muito no local de Curitiba. E como você falou, Gabriela, aqui é um lugar articulador, que sabe fazer esses encontros, que sabe juntar pessoas de horizontes diferentes, que tem um acervo super diverso. Então, a gente pensou diretamente no Museu Paranaense e reconstruir juntos entre seres humanos, mas não unicamente, reconstruir também aqui com as plantas. Então, deu super certo com a gente conseguiu se juntar com essa exposição maravilhosa e fazer esse evento. Então, para representar a França aqui nessa exposição, a gente queria trazer um artista, um especialista da França, mas nesse momento está meio complicado. Então, aqui na tela tem a nossa representante francesa, que é Marie Perennes, que é a curadora da Fundação Cartier de Paris. E é uma pessoa importante aqui, porque muitas pessoas trabalharam já com ela aqui. Os artistas aqui presentes já montaram uma exposição lá em Paris. A exposição foi para Xangai depois e agora está em Curitiba. Curitiba, no meio do mundo, faz parte do roteiro. Então, se vocês querem assistir, tem a apresentação dela aqui. Então, eu gostaria, o nome da Embaixada, do Instituto Francês, agradecer muito ao Museu Paranaense, o Estado do Paraná, e parabenizar todos os artistas pela exposição maravilhosa. E espero que vocês gostem. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Convidamos para falar a Superintendente-Geral da Cultura do Estado do Paraná, Luciana Casagrande Pereira. Boa noite a todos, boa noite a todas. É muito bom estar aqui dando as boas-vindas a vocês, junto com a nossa querida diretora do Museu Paranaense, Gabriela Bétega, e toda a equipe incansável, como a diretora diz, do museu.
Meus cumprimentos à Coline, da Aliança Francesa, e à Ana Málaga, que são grandes parceiras da cultura do Estado, e recentemente estivemos juntas numa exposição no Museu de Arte Contemporânea. Tem sido muito frutífera essa troca entre as instituições nossas do Estado e a Aliança. Cumprimento especial a Carla Bordim, nossa patrocinadora aqui do Grupo Barigui. E uma boa noite muito carinhoso aos artistas Santídio Pereira, o Alex Cerveni, os membros do coletivo Macu, que hoje estão aqui o senhor Iban, a Rita e o Ita. E boa noite aos demais presentes. De máscara, com todos os cuidados, estamos retomando aos poucos o ritmo de encontros, por um simples motivo. A arte e a cultura fazem muita falta nas nossas vidas. É uma necessidade básica. A Noite das Ideias, essa iniciativa francesa que coloca o MUPA na rota internacional de museus, dá início à extensa e interessantíssima programação do programa público. Fiquei encantada com o universo de possibilidades e de interesses que o programa público irá proporcionar ao longo dos meses. Dá vontade de participar de todos os eventos. Sobretudo porque nos faz refletir sobre a condição humana e nossa relação com o planeta de forma pertinente, embasada e muito lúdica. Nesse caldo cultural riquíssimo, somos apresentados a novos olhares e personagens interessantíssimos. Como superintendente da cultura, representando o nosso governador Ratinho Júnior, é muito satisfatório acompanhar a forma como o nosso querido MUPA tem assumido e levado ao público as discussões que envolvem a cultura imaterial, fazendo desse diálogo entre o legado dos povos originários, seu acervo e a arte contemporânea. Tenho convicção de que este é um papel importantíssimo do museu, não só na formação do público, como também no necessário e fundamental processo de reinvenção. O registro de eventos e iniciativas como essa, sem dúvida, ficarão na nossa memória e no coração. Então fica aqui o meu convite a todos e todas para acompanharem as atividades do programa público. E agora, vamos aproveitar a noite. Obrigada a todos e todas. Neste momento, damos início à mesa redonda sobre as investigações científicas e artísticas da relação entre humanos e plantas. Convido para fazer parte da mesa os artistas Santídio Pereira, Alex Cerveni, e a antropóloga Karen Shiratori, mediadora desta conversa. Santídio nasceu em Curral Comprido, no Piauí. Aos 8 anos de idade, mudou-se para a cidade de São Paulo, onde frequentou o Instituto Acaia, uma organização social sem fins lucrativos, que oferece atividades socioeducativas a crianças, adolescentes e suas famílias. Foi ali que começou sua trajetória artística. Sua produção é formada, sobretudo, por obras em xilogravura e pinturas. Um aspecto marcante de seus trabalhos é o uso de diversas matrizes na composição, que resultam em uma obra única, subvertendo a característica de reprodutibilidade da linguagem da gravura. Hoje, suas obras integram importantes coleções no Brasil e no exterior, entre elas a da Pinacoteca, do Estado de São Paulo, o Museu de Arte do Rio, a coleção Cisneros, de Miami, e a Fundação Cartier, de Paris. Atualmente, o artista realiza a exposição individual Santídio Pereira, Incisões, Recortes e Encaixes, na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre.
Alex Cerveny teve uma formação independente e, ao longo de sua trajetória, desenvolveu estudos em desenho, pintura, gravura em metal e litografia. Sua obra alude a um mundo fantástico, em que se misturam personagens bíblicos e mitológicos, fauna e flora, ambientados em paisagens surrealistas. A relação com o texto, com narrativas de todos os tempos, da antiguidade até as telenovelas, e com o corpo, também é latente em sua produção. Desde a década de 1980, participou de diversas mostras e é um dos convidados para a próxima Bienal de Sydney, que será realizada em março deste ano. Entre as instituições que possuem obras de Cerveny em seu acervo estão o Museu de Arte Moderna de São Paulo, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e a Fundação Cartier de Paris. Aqui no Paraná, suas obras integram a coleção do Museu de Arte Contemporânea de Curitiba e do Solar do Barão. Foi daqui também o primeiro prêmio importante que o artista recebeu, o Prêmio Cidade de Curitiba, da Mostra da Gravura, em 1986. Karen Shiratori é especialista em etnologia indígena, com foco nos estudos de xamanismo, conhecimentos e práticas tradicionais relativas à agrobiodiversidade e regimes de conhecimentos. Trabalha no sul do estado do Amazonas, com povos falantes das línguas Arauá e Tupi-Kauarriva. Também desenvolve pesquisas sobre políticas públicas e direitos territoriais, voltados aos povos indígenas em isolamento. É uma das organizadoras e autoras do livro Vozes Vegetais, Diversidade, Resistências e Histórias da Floresta. Karen é graduada em Filosofia pela Universidade de São Paulo, mestre e doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro. É pesquisadora no pós-doutorado do Departamento de Antropologia da USP e no Centro de Estudos Ameríndios. Karen? Obrigada. Como é que eu faço? 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 Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, queria agradecer o convite. É um prazer imenso estar com vocês hoje. Desde o início da pandemia, enfim, é a primeira vez que eu participo de um evento presencial, então é ótimo não só estar com vocês, mas também retomar um pouquinho do que é a vida presencial. Bom, eu conheci a obra do Alex e do Santídio nessa exposição que já foi mencionada aqui, que é Nós as Árvores. E eu acho que o título dessa exposição é muito interessante, porque permite a gente entender de duas formas. Pode ser nós, as árvores, nós, humanidade vegetalizada, nós, humanos, misturados, entendidos, né, como parte das plantas, das árvores, ou nós, as árvores, como uma forma das árvores se apresentarem. Nós, as árvores, aqui nessa exposição. Quer dizer, a gente está falando aqui de uma mistura, né? Não de uma visão humana sobre a natureza, mas de uma natureza, de uma humanidade vista a partir de uma perspectiva da mistura, uma humanidade vegetalizada. Acho que a exposição hoje, ela também sugere algo dessa mistura, né? Nesse convite de enfiar o pé na terra. É uma pena que choveu hoje, a gente não pode estar lá fora, de fato, colocando o pé na terra, né? Eu acho que é um convite importante para a gente buscar essa conexão, né? Talvez perdida, talvez esquecida, mas tão necessária de retomar, né? De reconstruir juntos essa relação com aquilo que muitas vezes se chama de natureza, de meio ambiente, de biodiversidade, né? Mas que pode ser dita de muitas outras formas, com termos menos técnicos e que remetam a essas histórias, a essas conexões. Eu queria começar justamente com isso, né? De pensar essas conexões, essas histórias, essas relações, não a partir de uma história humana, né? Quer dizer, com esse antropocentrismo, com a humanidade no centro do mundo, mas de deslocar esse olhar do humano. Quer dizer, a gente pode pensar a humanidade a partir de outros pontos de vista, a partir de outras relações,
Então, eu queria começar, não sei se seria uma provocação, o Alex estava falando que eu ia mediar uma briga, não vai ser isso. Eu queria ouvir um pouco de vocês, justamente sobre que conexões são essas que as plantas nos invocam, né? Quer dizer, que histórias são essas que é possível contar, que imaginações estéticas são essas que vocês elaboram nas obras, né? E aí eu acho que é muito interessante, no caso do Alex, cada um dos quadros, sobre a princípio, parece que a gente está falando de uma espécie, né? O urucum, o cajueiro, o coqueiro, mas isso se dissolve, né, de uma coisa centrada na espécie para retomar uma história, uma mitologia, uma mistura de fato, né? E a mesma coisa em relação ao Santídio. Acho que a sua experiência, né, com o coletivo também me remete a uma conexão com as plantas, que não é essa das plantas entendidas como recurso, né? A natureza, a floresta não está aí para ser explorada, né? O agro não é... A natureza, a floresta não é pop, né? Como a gente precisa repetir muitas vezes. Então, eu passo a palavra para vocês. Tá ligado esse microfone? Tá. Bom, obrigado pela presença a todos. Eu estou muito feliz de estar em Curitiba, que é uma cidade que cada vez que eu volto eu estou assim, eu acho que eu sou um artista melhor. Porque eu comecei mesmo aqui nos salões, né, da Casa da Gravura, vim algumas vezes e é incrível estar aqui expondo no MUPA. Sobre essa questão das árvores também, é importante dizer assim que enfim, que a vida do artista sempre é recheada de surpresas. Assim, eu nunca imaginei que eu fosse ser convidado para uma exposição dessa potência, né? Mas aconteceu, e aconteceu de uma forma assim, como se fosse uma pescaria, né? Eu tinha um quadro que estava sendo exposto numa feira em Miami, e a nossa curadora ali, a Marie Perrine, estava coletando, né, informações para preparar essa exposição. E ela adorou o quadro e entrou em contato. E aí começou esse relacionamento intenso com a Fundação Cartier, que eles gostam muito do Brasil. Eles defendem muito a arte brasileira, a cultura brasileira. O diretor ele é muito amigo assim, né, dos brasileiros, da arte brasileira. E aí o que era perceptível naquela exposição é que todas as pessoas que era muito diversificada, né, assim, a qualidade, o tipo de artistas, né, artistas conceituais, artistas mais populares, artistas. Estou tentando lembrar agora que um artista cuiabano que também já fazia parte da coleção da Fundação Cartier e que ele morreu já. Ele não Nilson Pimenta, que eu não conhecia, né? Ele já estava lá na coleção Cartier, né? Antes dessa coisa, com quadros representando a queimada, né? Essa tragédia toda. Mas, de qualquer forma, o que eu estava falando é que todos os trabalhos ali, todos os artistas, de alguma forma, a afetividade era como se fala, um sentimento transversal na obra de todos nós, né? Quer dizer, a conexão de cada um dos artistas com esse mundo vegetal, eu acho que está ligado assim a questões da infância, da experiência, né, da vida da gente com esse elemento da árvore. Bom, e no meu caso é isso exatamente, assim, né, essa escolha, né, só deixando assim bem claro, esses trabalhos eles nunca foram expostos. É a primeira vez que eu estou expondo, que eles estão sendo vistos, é aqui em Curitiba. E, na verdade, eles foram feitos como se fossem ensaios, esboços, para pinturas que só dali 3 foram executadas e que seriam para essa exposição de Xangai. Mas, na verdade, a gente acabou escolhendo outras pinturas para Xangai e de forma que os trabalhos ficaram ali guardados e eu aproveitei essa oportunidade para mostrar. Porque é um trabalho muito sincero, assim, muito íntimo, né? Porque são coisas que normalmente acho que eu não colocaria numa galeria, numa exposição, né? Considero como esboços, mas eu estou achando eles lindos na parede. Falando, por exemplo, do urucum, né, que é para pegar a coisa aqui.
Eu lembro do urucum como criança, né, de na chácara do meu avô, descobrir aquela planta, que tinha aquelas sementes que sujavam tudo, e aí a gente, enfim, as crianças brincando com aquilo, e na medida que eu fui crescendo, quer dizer, sempre interessado, me tornei artista, né, daí eu já comecei a olhar para o urucum como uma possibilidade plástica. E depois, ainda uma coisa mais incrível, foi numa viagem ao Peru, descobrir lá numas ruínas, daquela pirâmide, que não sei se é Cauate, uma coisa que tem perto de Lima, mas tem resíduos de urucum, assim, que as paredes de adobe do templo, da civilização mochica, não sei qual que era, havia um intercâmbio no alto dos Andes, que o pessoal da selva, né, subia as montanhas carregado de urucum, que tinha um valor imenso do outro lado dos Andes, no deserto, né? E levavam penas e urucum e recebiam, né, do pessoal que morava do lado de lá do Pacífico, aquelas conchas, espôndilos ou algumas pedras que acabaram sendo encontradas no Brasil, assim, quer dizer, enfim, aí eu achei que o urucum seria uma árvore merecedora de um quadro, né, para uma exposição desse tipo no Les Arbres. E é lógico que tem a araucária, que também é uma paixão da minha vida, assim, né? Quando a Fundação Cartier também, eles pediram, né, depoimentos para que a gente falasse, assim, né, das questões pessoais com a árvore. E para mim era a araucária, né, que é uma coisa desde criança, assim, que eu tenho essa paixão pela araucária. E agora eu tenho um sítio, quer dizer, que eu estou herdando do meu pai, e que tem umas araucárias também que são centenárias, e é uma coisa que verdadeiramente me emociona, assim, né, ver aquela semente, né, aquele pinhão, e que eles nascem assim, né, e se transformam nessas árvores incríveis. Mas acho que agora o Santídio pode tomar a palavra. Boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Eu queria também agradecer o pessoal do museu pela recepção, o pessoal do Paraná. Poucas vezes na vida eu fui tão bem recebido, assim, um carinho incrível, assim. Então, obrigado. Obrigado, Alex, também, por estar aí junto aqui, dividir a exposição comigo. É uma honra, eu admiro o trabalho do Alex. Quero muito trocar um trabalho com ele um dia, se ele quiser. Porque a admiração é muito grande mesmo, assim. E eu dei uma olhada nos trabalhos dele aí, achei uma coisa esplêndida, maravilhosa. Com relação à pergunta, eu tive muitas relações com as plantas desde que eu nasci, porque eu nasci na Caatinga, né? Nasci no nordeste do Piauí, ali na Caatinga mesmo, no centro do Piauí. E na primeira infância a minha relação era sobretudo com as plantas ali. Eu comia manga no pé, caju no pé, plantava o milho, colhia o milho, via essa planta crescer, feijão também. Então, de certa forma, eu estava presente ali naquele ambiente das plantas e tinha os angicos também, os pés de favela, os pés de mameleiro, essas plantas um pouco da Caatinga. Eu estava vivendo e conhecia o nome, as plantas pelos nomes também, né? E eu sempre gostei de planta, mas esse gostar de planta não estava tão presente ainda na infância. Eu gostava e vivia ali, mas quando eu mudei para São Paulo, aí foi que eu entendi que as plantas eram essenciais na minha vida e que eu não conseguia viver sem essas plantas, porque é muito difícil mesmo, e a cidade de São Paulo nega muito essas plantas e trata os capins como lixos e tem que arrancar, as árvores precisam ser cortadas, e meu entendimento era outro, e, de certo modo, eu faço esses trabalhos um pouco na tentativa de ter essas plantas perto de mim, de alguma maneira, e elas me alegram, me deixam feliz, trazem memórias felizes, e acredito que elas podem reverberar nas outras pessoas também, de um modo, talvez, também alegre, né? Então, todos esses trabalhos são feitos pensando um pouco na tentativa de ativar memórias felizes da infância em relação a essas plantas. Eu tenho muitos outros trabalhos de plantas também, e depois o carinho assim, pelas plantas, o amor pelas plantas, a necessidade de estar perto delas, virou, de certo modo, uma espécie de profissão, porque agora eu trabalho com muitas plantas e o meu trabalho um pouco também exige que eu vá ver essas plantas que não tem na cidade. Então eu vou para a Caatinga,
e viajo ali, conheço essas plantas, sinto o cheiro delas, vejo a cor realmente das plantas como elas são no ambiente. Então, eu vou para a Mata Atlântica também e tenho uma relação mais íntima com essas plantas, com as bromélias, inclusive esses 2 trabalhos são bromélias. Também precisei viajar para o Pantanal para ter uma relação com as plantas, porque os trabalhos nascem um pouco dessas vivências com as plantas. Eu preciso olhar, preciso estar ali junto delas para que eu tenha ideia e para que eu faça esses trabalhos. E, de certo modo, eu acho que também, por isso, são trabalhos um pouco mais sinceros, assim. São trabalhos que têm um conhecimento ali da planta mesmo. Mas, infelizmente, tem muita destruição. O Pantanal está sendo queimado, a Caatinga também. E eu não acho que a natureza não tenha que ser usada. Eu acho mais que tem que ser usado, com consciência, sabe? Que a gente também somos natureza. E a gente tem que usar, mas não destruir. E o que a gente está fazendo é destruir. E também somos muito alienados com relação à natureza, às plantas. Uma vez eu estava falando com um adulto e ele não sabia que a melancia dava numa rama, achava que dava numa árvore. Eu fiquei assim, que? Como assim? Não sabe onde dá o feijão, não sabe como é uma espiga de milho, não sabe qual a forma de um pé de mandioca, assim, e é meio complicado e meio assustador isso aí. Então, mas é um pouco na tentativa de trazer essas plantas e essa conexão que eu acho que é muito importante. Se a gente não tiver as plantas, eu acho que a gente vai ser outra coisa, mas não humano, assim. É um pouco esse o começo da história, da minha história com as plantas. Podemos seguir mais um pouco? Isso eu achei bonito isso que você disse, né? Do começo da sua história com as plantas. E, na verdade, todo mundo tem uma história com as plantas, né? Seja a planta que a mãe cuida, ou a avó cuida, um pequeno quintal, um canteiro, um vaso dentro de casa, uma árvore na rua. Quer dizer, as plantas elas ativam essas memórias afetivas e também os nossos vínculos de parentesco, né? Quer dizer, às vezes alguém cria, sei lá, tem um vasinho de pimenta que foi uma tia que deu, ou muda de um lugar e vai levar uma mudinha da antiga casa. E essas plantas elas vão, digamos, perpetuando esses vínculos com outros lugares, os vínculos com as pessoas, né? Vínculos com parentes que às vezes já faleceram. Então, é um modo da gente fazer história e pensar a nossa história, né, a partir de outros caminhos. E aí é interessante ver que a história que a gente aprende, a história da humanidade, é aquela, né, digamos assim, da dominação, do controle, da domesticação da natureza, domesticação do trigo, aquela coisa triunfalista. Quando a gente para pensar, as nossas histórias afetivas, elas são permeadas pelas plantas. E aí, acho que isso faz pensar um pouco nessa sedução que as plantas exercem, né? A mangueira. Então, lembrar da infância, não é uma infância vazia, né? É uma infância com um sabor, que tem um cheiro, né? Que cada época, sei lá, essa época no final de ano, começo de ano, época da mangueira. Então, como a vida ela tem esses cheiros, elas têm esses gostos, e a cada momento, né, isso está permeado pela presença das plantas. E as plantas com seus outros seres, né? As plantas como as árvores, como casa de outros bichos. Então, acho que o tanto de relação, que não é só a nossa relação com as plantas, né, mas as plantas entre si, as plantas com os bichos, as plantas com os insetos, e como tudo isso faz aumentar, né, a nossa visão, digamos assim, para além do que é a nossa pequena história humana. Assim. Eu acho que a gente está falando, né, do seu quadro e da história que cada um dos quadros conta, né? Então, você falou da sequoia, das estradas que entram, né? Quer dizer, por mais que a humanidade ali queira abrir as suas estradas, quer dizer, tem uma sequoia milenar ali. O que foi que eles fizeram, né? No Parque do Oregon? Tiveram que passar por dentro da árvore. Então, acho que pensar dessas memórias na construção desse imaginário que a gente nega que tenha presença de outros seres, mas as plantas resistem, né?
as plantas resistentes. Eu acho importante pegar a gente lá atrás, assim, né, que é essa questão mitológica, né? Eu sempre fiquei ligado, né, nessa história da religião e dessa árvore que tem lá no meio do paraíso, né? Duas árvores entrelaçadas, que até onde eu entendo que era a árvore da vida e a árvore do saber, e tudo começa, né, em torno dessa árvore aí. E também, que é legal assim, né, nessa exposição na Fundação Cartier, cada artista tinha o seu viés, assim, né? E tinham coisas que eram realmente botânicas, biológicas. E o meu trabalho, na verdade, era um trabalho assim que se distanciava porque falava mais dessa árvore mitológica, de questões internas dessa árvore, né? E de um hibridismo, assim, né? De eu me transformando em árvore. Mas, enfim, aí tem essa coisa aí, né, de você carregar a coisa internamente, né, a árvore dentro da coisa. E esses trabalhos eles foram feitos assim a pedido da Fundação Cartier para o público chinês. Então eram coisas assim que aí eu tive que me dedicar nesses trabalhos a uma coisa mais específica da própria árvore mesmo, da história da árvore e tudo, e não dessa árvore, dessa floresta interna que eu tenho dentro de mim, que foi a floresta que eu mostrei em Paris, assim, né? E que eram árvores ambíguas, que não eram árvores assim do bem e árvores salvadoras e que dão a sombra fresca. Na verdade, tinham duas pinturas verticais que eram sombras, assim, que era o homem-árvore, né? Que era a minha própria silhueta como uma sombra e da sombra brotando galhos, assim, né? Galhos que iam sair de mim, e cada um desses galhos levando informações assim, às vezes difíceis de digerir, assim, né? De todos esses temas contemporâneos, assim, que a gente, né, dessas questões todas sociais e, enfim, bom, eu me perco fácil falando. Eu acho que tem uma coisa nessa exposição na Fundação Cartier, que é uma atenção que eles dão para as plantas, né? Acho que no Brasil, nos Estados Unidos, o povo ainda está um pouco atrasado, e sobretudo as instituições, assim. Mas a Fundação Cartier trouxe essa exposição das árvores, idealizou e fez a exposição das árvores com muita qualidade, e fez de um jeito bonito também, que mistura artistas chamados populares, com artistas chamados eruditos, com artistas extremamente famosos, que vendem quadros por 4 milhões, com outros que vendem ou nem vendem. Então, eles fizeram isso de uma forma muito horizontal e bonito, e trazendo essa questão das árvores à tona, assim, porque os nossos museus, não sei o que acontece, assim, sabe, parece que não estão dando merecido valor para essa questão que é tão urgente, assim, das plantas. Eu digo porque a gente está destruindo tudo, a gente não está com muita consciência disso. E isso aqui é bonito porque, de certo modo, traz à tona essas questões aí. Tem um monte de pessoa ouvindo aqui, tem mais gente na internet ouvindo, isso vai reverberando, e eu acho que é muito interessante trazer essas questões das plantas mesmo. E aí a exposição da Fundação Cartier foi para Xangai, de Xangai talvez venha para o Brasil, talvez isso desperte de alguma maneira a vontade de alguma instituição no Brasil também de trazer esse tema à tona, como, por exemplo, sei lá, o MASP, a Pinacoteca, que inclusive está trabalhando muito bem e mudou o acervo e está trazendo um pouco dessas questões aí, mas eu acho que são questões urgentes, assim. Alguns museus vão colocar na pauta, mas é urgente para hoje, não é para daqui a 2 anos, assim, sabe? A gente tem que ver o que está acontecendo. A gente está destruindo muito, e eu acho que são coisas muito importantes, e a Fundação Cartier abriu a porta para quem quiser atravessar e caminhar por aí, trazer essas questões à tona. Aí eu acho bonito isso da Fundação Cartier, que trouxe com muita, muita qualidade pessoas, artistas, curadores, críticos, cientistas, e trouxe essa outra perspectiva também das inteligências das árvores, porque a gente acha que somos inteligentes e os outros seres não têm inteligência, né?
não só complementando o que foi também verdadeiramente bonito nessa exposição, que apesar do assunto ser as árvores, a questão humana, assim, né? Porque todo mundo foi colocado junto, assim, no mesmo espaço e de igualdade. Então, além de ter artistas contemporâneos, tinham artistas indígenas e tinham cientistas e tinham designers, e todos ali, quer dizer, compartilhando o mesmo espaço, né? Sem hierarquias, assim, né? E também as pessoas normais, assim, né? Porque tinha um filme que era maravilhoso, que a gente ia às lágrimas, que eram algumas pessoas contando histórias da relação delas com árvores, assim, né? E coisas simples, mas assim muito emocionantes, né? Da vida, assim, né? De você conviver a vida inteira com uma determinada árvore no seu quintal. Bom, eu queria voltar nesse ponto que o Santídio falou, que eu acho que é importante, da urgência, né? Por que é urgente a gente ter exposições que deem centralidade para as plantas, para animais, quer dizer, para os não humanos, usando uma categoria assim bem genérica, né? Acho que a gente, bom, todo mundo acompanha as notícias, todo mundo vê as mudanças climáticas e, enfim, o caos ecológico, climático e o que se passa no país hoje, né? Quer dizer, a gente não precisa se alongar muito em explicações sobre isso. Agora, quando a gente fala de urgência, não se trata tanto de uma questão técnica, né? Quer dizer, a gente sabe do aumento das temperaturas, a gente sabe da acidificação, a gente sabe, enfim, a gente sabe um monte de coisa, tabelas, dados, mas talvez o que falte também seja a gente reflorestar o deserto da nossa imaginação. Quer dizer, a gente precisa de outras imaginações, a gente precisa pensar de outras formas, né? Não pensar só no que se refere a questões técnicas, mas imaginar que outros mundos são possíveis, imaginar outros mundos. E aí, acho que isso que o Alex falou é importante, né? Quer dizer, essa composição, essa vocalidade, né? Muitas perspectivas, cientistas, são os artistas contemporâneos, são artistas indígenas, são memórias afetivas das pessoas de um vilarejo, todas elas que dialogam pensando essa composição de um mundo que se faz de muitas formas, né? Quer dizer, como que a gente faz isso? Como a gente, voltando ao título da nossa mesa, né? Como reconstruir juntos? Quer dizer, a gente não vai chegar num ponto comum pacífico, mas a gente precisa tentar, me parece, né, compor nessas diferenças. Então, enfim, eu acho que me senti provocada por essa ideia, né? Como estar no mesmo lugar, a partir de histórias, trajetórias, perspectivas diferentes, mas sabendo que a gente precisa habitar o mesmo lugar, né, afinal de contas. Agora sim, e o Santídio falou, né, desse interesse, né, talvez da França, por as coisas das árvores. E eu lembrei que eu vi uma exposição que marcou minha vida e que aconteceu muitos anos atrás, antes dessa exposição na Fundação Cartier, e que chamava O Jardim Planetário, Le Jardin Planétaire. E era uma exposição que não tinha arte, era uma exposição dedicada à botânica, e que era para quebrar vários preconceitos e questões, assim, por exemplo, todo mundo adora falar mal do eucalipto, né, que é uma árvore maligna e que destrói tudo. Então eles colocaram lá um projeto que tinha na África de construção de barreiras de eucaliptos no meio do deserto, que era uma coisa totalmente artificial, mas que era uma coisa que foi projetada para segurar as dunas e criar uma sombra para que as pessoas que moravam ali naquele lugar, não sei se era Somália ou Etiópia, pudessem plantar hortaliças, assim, né? E é uma coisa assim, aí era um exemplo, né, o eucalipto do bem, né? Enfim, eles também mapeavam nessa exposição, eles elegeram 6 pessoas que teriam sido assim, as mais importantes dessa questão do entendimento da natureza e de como a gente tira proveito da natureza. E começava com aquela Hatshepsut, que tinha sido uma faraó do Egito, e que foi assim a primeiro registro de que assim que ela patrocinou uma expedição para mandar os egípcios lá para o sul do Sudão, para que eles roubassem ou conseguissem as mudas da árvore, que era da resina, que era fundamental para fazer a mumificação e coisas lá no Egito. Então, dessa coisa de trazer espécies de outro lugar, né? Falava também daquele navegador português, que eu esqueci o nome, mas que ele estava a serviço da coroa portuguesa e que foi o responsável, foi um barco
que viajava o planeta carregando mudas que os portugueses consideravam fundamentais, né? E que podiam se adaptar em todas as colônias, né? E que era o coco, né? a fruta-pão, a manga, a jaca, e que você vê no Brasil, né? Tudo isso foi trazido assim, né? Nessa, como se fala, nesse contrabando, né? Nessa coisa que essa exposição ela queria quebrar isso, assim, olha, não existe essa coisa proibida, que essa planta não pode vir aqui porque isso vai acontecer naturalmente, isso faz parte do planeta, né? As sementes voam e navegam e o coco vai nascer lá, né? A semente do coco ela viaja quilômetros pelo mar e ela vai acabar brotando numa outra ilha. Mas é uma forma assim de ver, quer dizer que eu acho que a gente não deve lutar contra o verde, a natureza, né? E que, ao contrário, a gente tem que deixar esse mato crescer. Bom, eu me lembrou agora, você falando do coco e das viagens todas, que as plantas de fato viajam, né? Quer dizer, não precisa ter patas, pernas, andar né, ter avião e carro para ir muito longe. Que antes de certos lugares terem sido habitados, colonizados, as plantas chegaram lá muito antes da gente, né? E isso me faz pensar na sagacidade desses meios que as plantas desenvolveram para viajar. Então, o coco, no caso, né, que navega muito longe pelas águas, ou aquelas pega-pega que grudam no pelo do cachorro, na barra da calça, e a gente, às vezes, sem saber, tem, junto com a gente, essas companheiras que vão escondidas, e a gente serve de meio de transporte para as plantas, né? Então, acho que essa inteligência vegetal, essa sensibilidade, esse modo de comunicação das plantas é muito interessante. Tinha uma outra obra na Fundação Cartier que era justamente isso, né? Era todo um aparato tecnológico que traduzia os estímulos das plantas, né? Numa linguagem visual. Então, era um meio termo, era uma tradução da linguagem das plantas, que a gente ainda, enfim, está aprendendo, para uma linguagem visual, um meio termo que permitia aos visitantes terem alguma aproximação que não é essa do que a gente imagina das plantas, né? Seres passivos, imóveis, quando, na verdade, elas vão muito longe, às vezes se aproveitam até mesmo de nós para viajar, né? Eu esqueci, porque eu ia terminar falando que dos 6 técnicos assim, que foram escolhidos, o último era o Burle Marx, também o moderno, assim, né, que foi o cara que também pensou com essa liberdade, assim, né, de fazer aquele aterro do Flamengo, plantando árvores que não são brasileiras, mas que se deram muito bem. E com esse planejamento ainda, né, de saber que essas palmeiras que ele plantou demorariam 50 anos para crescer e florir, e depois todas morreriam, assim, que é uma palmeira especial que acho que ele trouxe da África, eu não sei. Não, eu só queria falar um negócio assim que eu acho que eu gosto muito do Brasil e eu acho que a gente tem 2 riquezas assim que a gente não enxerga. A primeira riqueza assim nossa, eu acho que é a cultura, mas a gente fecha os olhos, não quer enxergar, busca a dos outros, recusa a nossa. Mas é só uma fala sobre riqueza brasileira, que é a cultura, e a outra riqueza é a natureza, porque os outros países enxergam a nossa riqueza e essa é uma das nossas maiores riquezas. Mas a gente destrói, a gente não cuida, a gente, sei lá, corta tudo e planta soja. O problema não é plantar soja, é só parar de destruir, porque dá para plantar soja sem destruir mais a natureza. E a gente não usa essa riqueza da Amazônia, da Mata Atlântica, dos biomas, do Pantanal, da Caatinga, e são poucos países que têm isso. O Brasil é muito, muito rico nessa questão aí, e quando a gente começar a olhar para isso, a entender isso e a aceitar isso, eu acho que já é um caminho muito significativo. Enxergar que a nossa riqueza também é essa, são as plantas, e não adianta a gente destruir toda a nossa riqueza, mas entender ela e usar ela da melhor forma possível. Mas é uma fala sobre 2 tipos de riqueza, a cultural e a natural.
E todos os países por onde eu passei reconhecem isso. Mas alguns brasileiros parece que persistem em não enxergar essas duas da nossa riqueza. Tá. Bom, eu queria, na verdade, saudar o museu por uma iniciativa, não é de agora, né? Conversando com a Gabriela e a Gisele antes da mesa, a gente estava falando sobre outras exposições e outras atividades que o museu organizou e segue organizando, que são parcerias, né, projetos colaborativos. Eu acho que isso é absolutamente fundamental, que o museu e as instituições de cultura e de arte se abram a outras perspectivas e que essa exposição também acolha, né? Então, quando a gente fala de planta, a gente está falando de muitos engajamentos diferentes, né? São as comunidades tradicionais, povos indígenas, caiçara, quilombola, enfim, as pessoas que se engajam de maneiras diferentes com as plantas. Então, acho isso absolutamente fundamental e enriquecedor, porque, afinal de contas, se a gente precisa de outras imaginações, eu acho que também saber escutar e abrir, né, esses espaços para essas outras vozes é absolutamente fundamental, né? A gente chegou e o Coletivo Macu estava realizando a pintura. Acho que seria, enfim, interessante também, talvez, escutá-los em algum momento, justamente sobre isso, né? Afinal de contas, eu acho que, até pela composição do quadro, você vê, a gente está falando de plantas, mas as plantas não estão sozinhas. Tinha uma anta ali, tinha um peixe, tinham as pessoas. Quer dizer, a gente está falando de um universo, né, relacional. A planta não existe sozinha. Se as plantas não existem sós no mundo, tampouco a gente, né? E aí, acho que isso é muito interessante, muito importante da gente retomar essa relação, né? Essa coletividade. Então, eu queria cumprimentá-los e dizer que é super importante que se siga nessas iniciativas.
Qual é o nome da senhora mesmo? Você estava falando desses enlatados. Eu acho que tem uma coisa que é muito perigosa também, porque eu fui para o Piauí e esse milho que a gente compra no mercado, esse feijão que a gente compra no mercado, essa batata que a gente compra no mercado, se você plantar, ela não dá. É muito louco, assim, que você pega, você planta, o milho não nasce. Ou se nasce, não dá espiga, o feijão não dá asbarge. E tem umas sementes, que são as sementes ali da região mesmo, que o povo troca entre eles, é esse tipo de semente que nasce. Então, a gente está perdendo a mão séria, sabe? Assim, a partir do momento que você planta uma semente de milho e ela não dá, porque ela só dá com determinado veneno, e a semente do milho verdadeiro é a que dá, mas é a que falta, é muito complicado, assim. Chega a dar medo. Sim. Bom, gente, então, vou encerrar a mesa de hoje. Agradecer muito a presença de todo mundo. Agradecer ao Alex, os antigos, prazer imenso, finalmente, conhecê-los presencialmente. E aí, agora eu passo a fala. Obrigada, gente. Eu chamo o Iban Salles, do Coletivo Macu, para vir aqui à frente conversar um pouquinho com a gente. Boa noite. Eu estou aqui compartilhando com você aqui conhecimento por Uniquim. E eu estou aqui junto com Cássia, Rita, Ita, né? Falar 5 tempos: tempo da maloca, tempo da correria, tempo do cativeiro, tempo do massacre e tempo do direito, que é a demarcação, né? Nós, povos indígenas, só um estado do Acre, não tem outro estado. Ainda nós fala a nosso conhecimento, como onde nós vinha, né? A nossa língua, mas nós somos cultura já misturado muito com o Nordeste, sobre nossa vida, vivência, a vida, né? Construção da casa, falar. Mas eu agradeço esse espaço, eu recebi um convite, especialmente. Eu sou artista de música, como ao mesmo tempo mito, né? Música é uma história, né? Um conselho do... o nosso música é a palavra mais antiga, ainda existe, que nós pode ainda Uniquim resgate, né? Eu não peguei tudo de uma vez, mas nós estamos eu já nasci em campo, não é mais igual que eu vinha meu tempo atrás, né? Perdi, né? Porque várias pandemias, né? Levaram os conhecimentos, os velhos, diminuindo a nossa fala, o nosso conhecimento.
é único Runicuim. Nós temos mais ou menos 11 mil Runicuim no nosso estado. No Brasil, mais ou menos 8 mil. E ainda, século XIX, que nós partimos para o Peru. Está lá no Peru ainda. Que nós falamos ainda nosso Ranchacuim. Quer dizer, língua verdadeira nós temos, né? E ainda nós trabalha nossa roupa, tecelagem, né? Onde nós vinha isso, né? E resto, nós perdemos quase 36% do conhecimento, né? Os velhos movem e acabam os arquivos, não existe mais, né? Como eu, mandado isso, o espírito, né? Eu me resgatei, incentivei esse conhecimento, né? Enquanto meu pai vivo, hoje não tem mais, existe meu pai, ficou história, né? Mas eu peguei, não é peguei 100%, eu peguei mais ou menos um trecho, os conhecimentos da linguagem que a gente vinha hoje aqui com você. Eu pinta e as músicas, eu pinto o mito. Mesma coisa também, eu estou pintando de você, olhando de você, a minha área, né? Que eu estou aqui com você esta noite, né? Eu também fiquei muito feliz, você está recebendo, você é um povo muito chique, chamava Macu, né? É muito difícil para a gente encontrar sobre isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a linguagem, a nossa fala, voltando, através das músicas, nós ainda moramos 5 regiões Runicuim, mesmo do estado do Acre, né? Cada município. Mas hoje, através dessa pesquisa, essa nossa linguagem, nós não temos escrita, nós temos fala. Foi emprestado, que nós vínhamos trazendo hoje, não existe mais. Está difícil. Hoje o mundo não é mais igual que nós nascemos. Hoje o mundo é frágil, né? Todo mundo sabe disso, né? Além disso, hoje, em tempo de pandemia, acabando, mais velho hoje, né? Morrendo. Covid não leva tanto. Agora, gripe, dobrando mais. O nosso conhecimento está falindo, né? Os velhos morrem e levam conhecimento, né? Então, foi isso que a gente pesquisei a música, 58 músicas. Depois eu olhei das 58 músicas, é a palavra mais antiga que eu tenho, né? Eu distribuí para o meu povo. Hoje o povo jovem está começando a desenvolvendo conhecimento, começa praticando, né? Bom, é isso tudo. Vocês vão ver que nós estamos pintando agora. Esse é o mito do surgimento, onde nós vinha, que é a nossa música, que eu tinha falado, música, a bebida sagrada, que chama Nishipag, né? E eu me aprendi mais isso. Então, essa planta sagrada, e multiplicando, porque é nossa raiz mesmo, e ainda nós vinha, através disso, praticando nosso arquivo ainda dentro dessa planta, né? Essa fala, eu escrevi 58 músicas da minha língua. Depois do livro, não é mais significado da minha língua, só eu que falo, não. Agora, todo mundo vai me perguntar, como é que eu vou ensinar a minha língua? Onde é que, não tem como, então eu vou começar menos sentido. Eu falo, não é significado, não, chama sentido. Então, bota no sentido, não indígena, dá para compreender no desenho. A música comecei a desenhar assim, chama Naimampuibucã. Naimampuibucã, a, e, a, e, a, e, a, e, a. Naimampuibucã, a, e, a, e, a, e, a, e, a. Quando eu falo isso, você ouve, mas você não entende. Então, isso, significado, eu botei ordem no desenho, melhor sentir, né? Falando céu, pássaro e jiboia. Aí é melhor entender na tela, eu posso explicar, olha, essa só fala isso, significado isso, assim você pode, não é entender, mas você dá para sentir o que está dizendo, né? Então, foi isso que eu estou trazendo. Aqui, né, eu também senti muito feliz falando da minha fala, né, muitos antigos, né,
mais ou menos hoje nós estamos trabalhando mais ou menos 9 milhões de anos que vinha dessa tempo daquele casca grande vivia, Tracajá, o jacaré grande, né? Ainda nós vivia, existia isso que nós falava com animais, né? Também nós, povo Niquim, nós vinha surgindo de vários animais da floresta, né? Casado com onça pintada carrega Runiquim, a jibolha carrega Runiquim, esquelho carrega Runiquim. Nós vinha isso, nossas transformações, né? Hoje, nós estamos falando, agora tem 50%. Depois de ser escrita, a minha língua vai pegar outro século. Eu me falar a minha língua ainda, né? Então, por isso que a gente vinha chamado dessa aqui, vocês são pessoas muito ótimo, povo, Nauá que nós chamamos, né? Vocês são muito inteligentes, essa é muito difícil que estão trazendo dessa construção, né? Eu fico muito feliz. Continuamos amanhã de trabalho, né? Vamos continuar, mas eu fico muito feliz com você falando desse espírito da floresta, né? Você ouviu, né? Falando três objetos que eu falei: céu e pássaro e jiboia. Vamos ver assim. O céu chama Nai. Nai mampo yubacan a e me yubachani matangi a e Chani mata yubacan a e E também muito fácil também, mas muito difícil a minha língua, mas é muito fácil hoje, por exemplo, assim, chama House, fala House, todo mundo, House. Então, House, paz, amor e harmonia. Agora vamos soprar, House, vamos soprar. Então, também nós chama Chai, mais fácil, melhor do que chama Maria, o João. Assim você não decora tudo. Por acaso, ei, Chai, vem aqui. Chai, minha palavra, uma sagrada. Se tivesse no mundo, eu estava viajando, ei, Chai, essa você já me pegou tudo, essa é a minha língua verdadeira, né? Então foi isso que eu vou falar. A agenda do programa público Se Enfiasse os Pés na Terra inclui uma série de eventos científicos, culturais e educativos. A programação pode ser acessada através do nosso site museuparanaense.pr.gov.br na aba Pés na Terra. Todas as ações são gratuitas. O Museu Paranaense convida neste momento para a abertura da exposição dos artistas Alex Servini e Santídio Pereira. Na varanda, com apoio da Heineken, estão sendo oferecidas cervejas. Boa noite a todos e todas. Santídio agora.